Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas que é essencial: a sexualidade após os 60 anos. Eu quero que você lembre que a idade não é barreira para nada. Ou seja, existe muita coisa que você pode melhorar após os 60 anos e uma delas é a sua vida sexual. Então hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou pegar frases sobre sexualidade que eu recebo de vocês, homens e mulheres, e vou falar se é mito ou se é verdade. Aqui no vídeo também vou dar dicas valiosas para você melhorar a sexualidade nessa fase da vida. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, 80% de vocês não estão inscritos no canal. Então depois do vídeo não esquece lá de clicar em inscrever-se. Se inscreva no canal, tá? Mas hoje vamos falar sobre um tema interessante. Eu vou desvendar aqui alguns mitos, revelar algumas verdades sobre a sexualidade em mulheres e homens após os 60 anos de idade. Eu ouço muitas afirmações, ideias equivocadas relacionadas a esse tema e por isso que eu resolvi fazer um vídeo e deixar bem claro o que é mito e o que é verdade. Nossa, doutor, não acredito que as pessoas te perguntam sobre esse assunto. Claro que me perguntam e não são poucas pessoas não. E o que tem? Vamos responder hoje tudo sobre esse assunto. Eu acho fundamental a gente esclarecer essas questões aqui para quebrar tabus, melhorar a compreensão de vocês sobre a sexualidade. Olha só, eu vou falar também um pouco sobre a menopausa, a andropausa, para que vocês entendam ali o que acontece nessa fase da vida. Mas vamos então ao que é mito ou o que é verdade. Tem perguntas aqui de mulheres e de homens, que elas são feitas ali na mesma proporção. Mas vamos lá, primeira pergunta: todos os homens vão ter disfunção erétil? A pergunta não foi bem essa, eu mudei aqui um pouco a palavra, para deixar mais formal aqui para vocês. Bom, o que acontece é que após os 60 anos de idade, é mais comum o homem ele ter disfunção erétil, mas isso não acontece com todo mundo. Isso vai depender de vários fatores, Então ele pode ser sinal de uma doença física ou psicológica. Pode ser por estresse, por exemplo. Pode acontecer em pacientes com hipertensão arterial, pelo tabagismo, pelo diabetes descompensado, por um colesterol elevado, por conta de doenças neurológicas, distúrbios hormonais ou uso de alguns medicamentos. É importante nesse caso buscar ajuda caso isso esteja acontecendo com você. Então é mito, nem todos os homens vão ter disfunção erétil, mesmo após os 60 anos de idade. É muito importante você cuidar da tua saúde em geral. Você viu que muitas doenças podem causar, então, disfunção erétil. Então você precisa evitar essas doenças e caso tenha alguma delas, você precisa tratar adequadamente. Outra coisa é fazer exercício físico regular, ter uma boa alimentação, essas coisas também são fundamentais. Segunda pergunta: a mulher após a menopausa, ela não precisa mais usar método contraceptivo porque não engravida mais? Bom, teve aquele caso lá, da Cláudia Raia e mesmo assim eu recebo essa afirmação. Lembra, do caso dela com 55 anos de idade, achando que já estava na menopausa, ela conseguiu engravidar de forma natural. A menopausa, ela marca o fim da fertilidade. E ainda é possível engravidar antes de entrar ali, totalmente na menopausa. O comum é que as mulheres entrem nessa fase entre 45 e 55 anos de idade. No último ano, para vocês terem uma ideia, só 3 pessoas engravidaram aqui no Brasil depois dos 60 anos de idade. Então é importante conversar com o seu gineco, ter certeza que você está na menopausa. Com alguns dados clínicos e o exame de sangue, você já consegue avaliar se você ainda tem chance de engravidar ou não após os 60 anos, por exemplo. Cuidado, usa pelo menos o método ali de barreira se você não tiver certeza que você está na menopausa. Então também é mito, pessoal. Terceira pergunta:
algumas mulheres após os 60 anos, elas podem machucar mais, né, a região íntima ali depois de ter relação. Quem é mulher aí e está nessa fase da vida vai saber. Após a queda do hormônio estrogênio, a mulher começa ali a ter alguns sintomas desagradáveis. Entre eles ocorre o ressecamento vaginal. Por falta dessa lubrificação, por falta do estrogênio, a região ela pode ficar mais atrofiada. Em alguns casos, então, pode até machucar, levar a fissura, causar alguns sintomas como ardência, coceira, dor. Por isso que é tão importante fazer o exame ginecológico todo ano, conversar com a tua médica para saber como prevenir a atrofia nessa região. Existem tratamentos que melhoram ali a lubrificação da região e previnem, né, contra infecções de urina, queda de bexiga, até a própria candidíase. Então essa pergunta é verdade, ele pode machucar mais mesmo, tá? Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Limeira, pode se consultar com a gente aqui via presencial. A gente atende cardiologia, ginecologia e dermatologia. Depois eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição. Mas vamos lá, quarta pergunta. É perigoso para a saúde ter relação na terceira idade? E aí, pessoal, o que você acha? Deixa aqui nos comentários aí, que eu quero saber o que você acha. Mas, né, eu não vejo perigo nenhum nisso para a saúde. Faz parte manter o relacionamento sadio, mesmo após os 60, os 70. Se for uma coisa consensual e respeitosa, não é perigo para ninguém. Inclusive faz bem para a saúde, pode trazer benefícios físicos, benefícios emocionais para a saúde. Então, essa estava fácil, né? Isso é um mito, pessoal. Sabe o que é perigoso aqui nessa fase da vida? É se alimentar mal, é você ser sedentário, é você fumar, é você beber em excesso, é você deixar de tomar as medicações prescritas pelo teu médico. Isso sim vai fazer muito mal para a tua saúde. Concorda comigo ou não? Mas vamos lá, quinta pergunta. O desejo e a libido, elas diminuem após os 60 anos? Mito ou verdade? Verdade, pessoal. A menopausa e a andropausa causam ali alterações hormonais que afetam o desejo tanto das mulheres como dos homens. Então a menopausa, né, que ocorre nas mulheres, e a andropausa que ocorre nos homens. Então não pensa que os homens também escaparam dessa queda do hormônio, não. Se você é homem, você também vai ter uma queda na produção, né, dos hormônios androgênicos, como a testosterona. Isso é um processo natural que acontece quando a gente envelhece. Então se os hormônios caem, a tendência é realmente da libido diminuir. Lembrando que o desejo também tem influência de outros fatores. Um deles é hormonal, né? Tem questão emocional, a própria questão social. Ou seja, se você estiver completamente ali sem libido, não vai culpar só os seus hormônios. Pode ser que tenha mais alguma coisa te atrapalhando. E existe tratamento, tá? Então se você é homem, está sem desejo, né? Procura lá um médico urologista. Se você é mulher, conversa com a tua ginecologista. Existem modulações hormonais. E a indicação, lógico, vai depender de cada caso, mas tem tratamento, né? Então, vai atrás aí, não fica só olhando, tá? Mas é aí, você está gostando do vídeo? Se estiver gostando do vídeo, não esquece de compartilhar. Vamos quebrar esse tabu e falar, né, de algo que pode ser essencial para muita gente. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Sexta pergunta, existem remédios, medicamentos para depressão e que atrapalham o desejo sexual? Primeiro, que a própria depressão, né, por si só, já pode prejudicar o desejo sexual e ainda diminuir os estímulos, né, durante a prática sexual. Existem também alguns medicamentos que podem diminuir a libido. Inclusive, a maioria dos antidepressivos, eles podem causar essa queda, tá? Então tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Citalopram, fluoxetina, sertralina, por exemplo. Os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina, né? Como a venlafaxina, duloxetina, também pode prejudicar o teu desejo. Então se você toma algum desses remédios ou algum outro antidepressivo, conversa lá com o teu médico, né? Saiba dos possíveis efeitos colaterais. Então é verdade sim que alguns remédios eles atrapalham a questão da libido.
Eu aqui nos comentários, né, recebo muitas frases e perguntas e para fazer esse vídeo eu selecionei ali as perguntas que eu achei mais atraente, mais significativo. Mas vamos então para a última frase. Se mais uma vez, se vocês gostarem muito desse vídeo, depois eu faço uma segunda parte, tá? Então clica no like aí, se eu ver que teve bastante engajamento, a gente vai fazer uma segunda parte desse vídeo. Mas sétima frase, as pessoas acham um absurdo eu pensar na minha vida sexual depois dos 60 anos. Eu devia me desinteressar ou fingir que não existe mais relação, né, após os 60 anos? Gente, isso é mito, né? As pessoas ficam aí estereotipando a sexualidade na terceira idade como se fosse algo que deveria perder relevância ou até inexistir. Isso é o maior absurdo, né? Na verdade, falar sobre sexualidade após os 60 anos deveria ser normal. Você ter desejo, falar sobre sexualidade nessa fase da vida, ela tem que ser normal, como em todas as outras fases da sua vida. É claro que existem mudanças físicas, hormonais que ocorrem ao longo dos anos. Até a nossa cabeça ela vai mudando. A maturidade, a experiência pode ajudar muita gente a encontrar uma nova forma ali de vivenciar, né, a própria sexualidade. Ela pode ser focada também na conexão emocional e no companheirismo com o teu parceiro. Você ainda tem a capacidade de desfrutar, né, de momentos de carinho e momentos íntimos. Isso tudo enriquece o teu relacionamento e é importante para a tua saúde, mesmo após os 60 anos. Por isso que eu resolvi falar um pouco sobre a sexualidade depois de 60 anos. É importante combater esse mito e ajudar pessoas a terem uma visão mais realista, positiva, né, sobre esse tema, principalmente nessa fase da vida. Espero então que você tenha gostado do vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.